Fala galerinha, tudo bem? Mais uma aula pra gente hoje falando sobre os 5 reinos. Para começar a gente vai falar um pouquinho do histórico, então vamos lá para trás da história, vamos falar um pouquinho dos grandes filósofos. Desde que o mundo é mundo, que o homem se tornou um ser pensante, a gente fica pensando para onde eu vou, de onde eu vim. E Aristóteles foi um dos primeiros a classificar e comparar os seres vivos. Ele classificava e comparava os seres vivos com elementos inanimados, principalmente os 4 elementos: fogo, terra, água e ar. Então a primeira tentativa veio aí com Aristóteles. Teofrasto também, lá na Grécia, classificava e comparava plantas. Os chineses no século 3 a.C. já trouxeram a classificação binomial de plantas, aquela primeira tentativazinha dos 2 nomes aí. Os hindus no século 2 a.C. separavam as plantas em árvores, ervas e plantas rasteiras. Eles atribuíram nomes a mais de 260 animais. Povos mesopotâmicos, século 2 a.C., separavam animais em aquáticos e terrestres e plantas com mais algumas classificações. Os árabes, no século X, tinham animais classificados de acordo com a sua movimentação. Então, por exemplo, o cachorro que tem as 4 patas, a cobra que rasteja, então ele tinha a separação pelo modo de locomoção dos seres vivos. Linneu, nosso cara lá da classificação dos seres vivos, ele dividia em reino animal e vegetal. Ernest Haeckel propôs um 3º reino, ele trouxe aí mais um reino para o nosso amigo Linneu. E o Robert Whittaker trouxe esse modelo que a gente estuda até hoje dos 5 reinos. O primeiro deles é o reino Monera, seres unicelulares, compostos de uma célula, corpo composto por uma única célula, procariontes, estrutura celular mais simples, são as nossas amigas bactérias. São as células mais antigas, numerosas e de composição mais simples. O reino protista ou prototista são seres uni- ou pluricelulares, sem tecido organizado. Ou seja, as células deles não se juntam formando tecidos. Eles podem ser autótrofos, produzirem o próprio alimento, ou heterótrofos, se alimentarem de outros seres vivos. E são divididos em protozoários e algas. O reino fungi, seres eucariontes unicelulares e pluricelulares, sem tecidos organizados, heterótrofos, com digestão extracelular e absorção dos nutrientes. Daqui no reino fungi, a gente começa a ver um esbocinho aí da nutrição que não seja só intracelular. Eles vão secretar substâncias que vão auxiliar na quebra dos alimentos e a absorção desses nutrientes. Suas células possuem parede celular de quitina e os seres que compõem esse grupo são os bolores, o mofo, as leveduras e os cogumelos. O reino plantae, o reino das plantas, é um reino de eucariontes pluricelulares. Agora sim, eu tenho as suas células formando tecidos especializados, organizados, e são autótrofos, produzem o próprio alimento. São os seres que realizam a fotossíntese. E por fim, o reino animalia, eucariontes pluricelulares com tecidos heterótrofos, todas as espécies de animais. Mais para frente a gente vai ver como esses 5 reinos, cada um desses 5 reinos são compostos e as suas especificações. Um beijo grande.